Oferecimento Spazio Ozoniza, saúde integrativa. Oiê, tudo bem com vocês? No Toda Bela de hoje a gente vai falar sobre uma data importante que a gente tem aqui no Brasil e na América Latina. Para quem não sabe, dia 25 de julho comemora-se o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E aqui nacionalmente no nosso país é o dia de Teresa de Benguela. Então, no programa de hoje, a gente vai falar muito sobre cultura afro-brasileira, entender um pouquinho das nossas raízes, porque afinal, se a gente é do Brasil, não tem povo mais miscigenado que a gente. Então, a gente tem que abraçar essa nossa cultura, essas nossas raízes, e por isso eu trouxe para vocês, agora no primeiro bloco, algumas indicações de filmes, séries e documentários falando sobre a luta, sobre o poder de mulheres negras. E no segundo bloco, a minha entrevistada é a Marilis Rissato, do Quintal da Má Preta, que vai conversar um pouquinho sobre o projeto social dela e vai ser incrível. Mas como vocês sabem que eu adoro filme e a gente tem muitos filmes que contam histórias que a gente não vê normalmente, não aprende na escola, enfim, então tô trazendo aqui algumas produções cinematográficas de indicação para vocês. A primeira indicação é o filme Roxane, Roxane, de 2017. Baseado na vida de Roxane Shante, o filme mostra a rapper com 14 anos correndo para sustentar sua família, driblando os perigos das ruas e prestes a ser uma lenda do hip hop. Do you know how old she is? She's 16. You don't want your daughter to be happy or something. You want her to be miserable just like you. You a nasty motherfucker. My name is Shantae, and yes, I'm Pop Swift, and you Out there in the world thinking you grown. What the hell happened to you, Shantae? A segunda indicação é O Ódio que Você Semeia, que é de 2018 essa produção. Star é uma adolescente de 16 anos que vive em dois mundos diferentes. Morando em um bairro periférico, ela estuda em um dos melhores colégios da cidade. No entanto, quando Star presencia a morte de seu melhor amigo, ela é obrigada a se posicionar e a passar por uma jornada de autoconhecimento. When you're ready to talk, you talk. Don't ever let nobody make you be quiet. Outro filmaço que vocês não podem perder é Confirmação. É um filme que é uma história real e eu tenho certeza que vocês vão adorar. É uma cinebiografia de Anita Hill, uma advogada americana que ficou conhecida mundialmente quando acusou de assédio sexual o candidato à Suprema Corte dos Estados Unidos, Clarence Thomas, que era seu supervisor no Departamento de Educação dos Estados Unidos e da Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego em 1991. Why are you doing this? Because I believe you. I had to tell the truth. Trazendo agora uma referência nacional para vocês, eu deixo aqui a dica do filme Antônia. Contando com Negrali no elenco, o filme conta a história de 4 amigas de infância que moram na zona norte de São Paulo e formam um conjunto de hip hop, que dá nome ao filme. Enquanto lidam com a violência da região onde moram e o machismo dentro da cena musical, elas tentam o sucesso. Um outro filme muito bacana também é A Vida e a História de Madame Walker. Também é muito interessante e é uma série de uma história real de uma mulher negra que vocês vão acompanhar por aí. Essa é a incrível história de uma ativista social que venceu a pobreza e se tornou a primeira mulher milionária nos Estados Unidos a conquistar a própria fortuna. Baseada em fatos reais, ela construiu um império por meio de uma linha de produtos capilares e cosméticos para mulheres negras. Help you. My hair grew back, and so did my confidence. Maybe I could sell your product. I don't think sales is for you. You Ford and Rockefeller put together. I'm a ruler, yeah, yeah.
We gotta work harder. Be smarter. And dream big. Para quem gosta um pouco dessa cultura mais atual, mais nacional, trouxe também o documentário da Beyoncé, Homecoming, que também é bem bacana, e até para puxar um pouquinho o pessoal mais novo, para começar a ter uma conscientização, também é muito interessante. É um documentário sobre a aclamada apresentação de Beyoncé no Festival Coachella em 2018, mostrando como foi o processo criativo, revelando imagens de arquivo pessoal e focando no desejo da artista em celebrar a cultura negra. To show how kind we can be. Um filme que eu sou apaixonada e que eu já indiquei aqui pra vocês é Estrelas Além do Tempo, que é uma história real. É um filme que foi indicado ao Oscar, também é sensacional. Um trio de mulheres afro-americanas que trabalham na NASA e ajudam a lançar com sucesso sua primeira viagem ao espaço nos anos 60. Estrelas Além do Tempo mostra Katherine Johnson, Dorothy Vaugh e Mary Jackson lutando contra os preconceitos de gênero e raciais. Quite a few women working in the space program. My gals are ready. We can do the work. Colonel Glenn? It's good to know NASA hasn't given up on good old-fashioned brain power. The Friendship 7 has experienced some sort of a malfunction. There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. We're in the fight of our lives, people. Outro clássico que também é imperdível, ele é de 1985, é A Cor Púrpura. Ele é incrível. Dirigido por Steven Spielberg, com 10 indicações ao Oscar, o filme mostra a evolução de uma mulher que sofreu abuso durante a infância pelo pai e tem que lidar com o autoritarismo do marido durante a vida adulta. Emocionante e sensível, o filme protagonizado por Whoopi Goldberg é um clássico para a comunidade negra e para o cinema. Get off my land! I watch you every day! Nothing but death can keep me from it! Dear Seeley, we are more than just kings and queens. We are at the center of the universe. Mais uma indicação que também é indicação forte, esse filme foi indicado ao Oscar e ele é incrível, é um filme de 2009, é Preciosa. É uma história, assim, que realmente é muito emocionante e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Com 6 indicações ao Oscar, esse filmaço conta a história de uma adolescente de 16 anos que é abusada pelos pais e está grávida de seu segundo filho. Sem grandes perspectivas, as coisas mudam quando uma assistente social lhe consegue uma vaga em uma escola alternativa, dando à jovem uma oportunidade de trilhar novos caminhos. I'm here to get my GED. E para finalizar a nossa lista, eu vou aqui fechar com o filme A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Então também é uma história real e vocês vão ver a importância dessa mulher na sociedade como um todo que vocês nem imaginam. Com Oprah Winfrey no elenco, essa é a história de Henrietta Lacks, que morreu em 1951 devido a um câncer no colo do útero. Suas células tinham um comportamento fora da curva, o que mudaria a história da medicina para sempre, e sem seu consentimento viraram objeto de pesquisa da Universidade Johns Hopkins. Graças a elas, a medicina descobriu medicamentos para doenças como poliomielite, leucemia e mal de Parkinson, além da cura por células-tronco, construindo uma indústria bilionária de pesquisa. Porém, o nome de Henrietta permaneceu apagado da história, e é isso que sua filha Deborah e a jornalista científica Rebecca Scott pretendem trazer à tona. You famous, just nobody knows it. Então eu espero que vocês tenham gostado das indicações cinematográficas de hoje e que vocês gostem aí do próximo bloco. Não percam, não saia daí, porque o meu bate-papo com a Marilis está incrível. Olá, prazer.
Eu sou a doutora Ana Protti, podiatra, ozonoterapeuta, e nós vamos falar sobre podiatria clínica. Você sabe o que é que ela serve e no que ela te ajuda? Se você, por exemplo, muitas vezes acha que não tem uma solução e tem uma micose de unha, uma frieira, um problema de psoríase, a podiatria pode te ajudar. Vem consultar conosco, agende seu horário. Nós teremos o prazer em receber e tratar do seu problema. Voltamos aqui com o programa. Como vocês sabem, a gente essa semana comemorou o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E é por isso que minha convidada especial de hoje é a Marilis Rissato. Tudo bem, Marilis? Tudo bem, Bela. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. A gente está já há um tempão, né, para marcar essa nossa conversa. E como nada é por acaso, a gente conseguiu bem nessa semana. Né, vai ser tão bacana essa nossa conversa, que a gente vai falar de diversidade, cultura afro-brasileira. A Marilis, para quem não sabe, ela é idealizadora do projeto social Quintal da Má Preta. Então ela tem aí muita bagagem para conversar com a gente e vai ser um programa muito gostoso. Com certeza. Então, Má, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal lá de casa, para a gente entender um pouquinho o porquê, né, dessa data, dessa instituição, desse dia, aqui também no Brasil, como que a gente comemora, na verdade, né, mas na verdade representa esse dia. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Isso, eu sou Marilis Rissato, né, tenho o projeto Quintal da Má Preta, que é um projeto afrocultural que trabalha com transformação de pessoas. Tá. A gente transforma as pessoas através da cultura, da filosofia Ubuntu, da diversidade, com palestras, workshops, oficinas, rodas de conversa, seminários. Que legal! E é esse o trabalho que o Quintal da Má Preta desenvolve, né? E agora, neste mês, é um mês onde nós comemoramos o Dia da Mulher Preta, Latino-Americana e Caribenha, e também o Dia da Rainha Teresa de Benguela, que é uma mulher brasileira, que ela traz uma representatividade gigantesca como força feminina. Claro. Né? E aqui no Brasil, nacionalmente, o dia foi instituído por conta da Teresa de Benguela, né? Exato. A Teresa de Benguela, que foi uma pantaneira homenageada pela Escola de Samba Viradouros, né? E a partir daí foi construída a tese, aí que né, começaram de Teresa a saber de Benguela, da história dela. Exato, dessa rainha do Pantanal, né? Teresa de Benguela foi uma líder quilombola, né? Ela governou o quilombo do Cariteré durante 20 anos após o falecimento do seu marido, né? E ela é uma guerreira conhecida como a Rainha do Pantanal, porque ela tinha tropas que navegavam pelo rio do Pantanal e ajudava a libertar os escravizados. Exato. Então ela é um símbolo mesmo de guerreira, de uma resistência, né? da mulher. Para quem não conhece a história, né, da Teresa, ela foi mesmo a líder contra o governo escravista, né? Então, assim, ela representa mesmo essa força, essa imposição pelos direitos, né? Não só da mulher, mas também da população negra, da população que era escravizada. Então ela realmente é uma representação muito forte, né? Historicamente falando, para o nosso país também é muito importante. Isso é uma história maravilhosa, né? Que surgiu aí, teve o seu marco, né, para a sociedade dentro do samba enredo de uma escola de samba. Caramba! E aí as pessoas começaram a... Quem foi Teresa de Benguela? Porque essa história foi apagada com o tempo, né? E por vivermos nesse país, querendo ou não, patriarcal, as lutas das mulheres, ela é extremamente importante para o nosso empoderamento. Com certeza. Né? Ao longo do tempo a gente vai descobrindo, vão surgindo, né, os nomes, as mulheres, porque por muitos anos a gente vive ainda, né, nessa sociedade. Então as mulheres realmente elas têm que se ajudar, né, tem que ter essa coletividade para umas também contarem as histórias das outras e a gente conseguir ir construindo e retomando a nossa própria história, né? Exato. E você também, como mulher negra, as suas raízes, né?
Com certeza. E ter conhecimento dessas histórias, Bela, ela nos traz aí realmente a força, né? Sim. De poder chegar aonde nós queremos, aonde a gente quiser, enquanto mulher, né? Por mais que ainda dentro desse sistema governamental a gente não tenha o reconhecimento de igualdade, né? E a luta é essa, o movimento é esse, por mostrar histórias de mulheres que lutaram e que ainda existem mulheres que estão na luta por essa igualdade em todos os sentidos. Sim, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho, que você estava falando sobre a filosofia Ubuntu, né, que você coloca muito no seu projeto, porque é justamente essa questão do coletivo. Exato. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é. Isso. A filosofia Ubuntu, ela é uma filosofia, né, dos povos bantus do continente africano, e é uma filosofia onde trabalha a sociedade e estrutura a sociedade como coletividade. E é a base do Quintal da Ama Preta, né? É um projeto que ele não é desenvolvido sozinho, ele é desenvolvido através de parcerias e dessa coletividade, desse apoio de um apoiando o outro. E a filosofia Ubuntu, ela é isso, né? Ela tem a frase inicial que é eu sou, porque nós somos e nós dependemos um do outro. Sim. Não tem como eu ser algo sem ter as oportunidades, sem ter a parceria de pessoas, né? E nessa coletividade a gente vai construindo uma sociedade mais positiva, empática, né? Uma sociedade com respeito, né? Cada um entendendo a história do outro, a vivência do outro, né? Exato. A empatia é muito importante. Eu acho que essa filosofia é para a vida de qualquer pessoa, porque realmente a gente não consegue fazer nada sozinho nesse mundo. Né? Por mais que a gente tenha, claro, a gente tem que ter a nossa individualidade, lógico, mas o ser humano, ele é feito para viver em sociedade, em coletivo, para ter cada um o seu papel, a sua função, né? Para a gente ter essa troca de energia, de informação, de ajuda, né? Então isso que você está desenvolvendo é muito rico, é muito legal, porque é um desenvolvimento pessoal e coletivo, né? Nas nossas oficinas que nós fizemos com as mulheres, porque assim, essa filosofia também ela traz um pouco da religiosidade, mas não como um nome, né? A filosofia Ubuntu, ela entende o ser humano interligado com o universo e com a natureza. Sim. Então, a gente respeita a individualidade nossa, das pessoas que nos rodeiam, sem deixar de ter a fé, né, que é essa interligação com o universo, o respeito com o próximo e também com a natureza, com o meio ambiente. Porque sem o meio ambiente não tem como, né, o ser humano sobreviver. Então, a gente tá sempre nesse ciclo, é o ciclo da vida, né? Então a gente tá sempre em volta dessa energia que é a natureza, que a gente precisa dela, né? Do ar para respirar, das árvores, né? Para ter oxigenação dos animais. A gente tem que saber viver em harmonia e equilíbrio. Com certeza. E a gente trabalha isso dentro do quintal, nas nossas rodas, nas oficinas, né? A gente já desenvolveu oficina de incensos naturais, né? Mas assim, tudo trazendo a questão do pensamento, né? E aí a gente traz as propriedades das ervas naturais né? E como essas coisas naturais, que também é afro-brasileiro, porque a base da cultura afro-brasileira, ela é africana e indígena, né? Então, o respeitar o meio ambiente e utilizar do meio ambiente para benefício próprio, sem depredar, é uma coisa também que o Quintal da Ama trabalha. Na verdade, eu, assim, vendo tudo o que acontece na sociedade como um todo, eu acho que cada vez mais a gente está tentando resgatar as nossas raízes de origem, né? Então, pensando mesmo a questão de raízes bem antigas mesmo, desde o homem das cavernas, que vivia em harmonia ali com aquele ambiente, com os animais, que ele não se excedia, se ele tinha que ir para caçar, era só realmente para comer, para alimentação ou para se proteger do frio. Os índios também, né, com toda a sabedoria de utilizar também as plantas, as raízes, tudo, né, daquela melhor forma, a alimentação. Eu acho que com tudo que a gente tem passado nesses últimos anos, que deu essa bagunça, na sociedade, que a gente, né, chegou num pico de estresse, num pico de
tudo, assim, eu acho que ter essa volta para si mesmo, para saber reconhecer onde a gente tá, o que a gente tá fazendo da nossa vida, como a gente tá se comportando com a sociedade, porque a gente não pode mudar o outro. Isso é um fato, mas a gente pode mudar o nosso relacionamento, as nossas atitudes com o outro e ter uma vida mais leve, né? Saber ter esse aproveitamento do que a Terra também traz pra gente, né? Com certeza. E é importantíssimo o cuidado e o conhecimento interior, né? Então, o Quintal da Má tenta trazer, a princípio, como início, o conhecimento de si próprio. Aí você primeiro precisa se respeitar, se amar, né? E se entender. Sim. Aí, a partir deste momento que você descobre o que você tem de positivo e o que você tem de negativo, aceita. Veja se há necessidade de mudança. Então, a gente vai trabalhando essas questões. Aí, legal. Não tem como você mudar uma sociedade se você não se conhece, se você não sabe qual que é a sua funcionalidade dentro da sociedade. Claro. Porque a gente fala assim, acontece sempre, a gente fala assim, não, mas porque a sociedade não ajuda, porque a sociedade... Mas a gente sempre trabalha isso. Quando você fala a sociedade, você se inclui dentro dessa sociedade. Exato. Porque se você sempre jogar para a sociedade e tem o pensamento externo, não como um atuante dentro da sociedade, as coisas não vão mudar. Exato, né? Exato. É porque é muito fácil você jogar o problema para qualquer outra coisa, né? Então a gente sempre tem que pensar mesmo o que eu tô fazendo para tá melhorando o meu convívio, melhorando o coletivo, né? Então eu acho que, nossa, é muito enriquecedor mesmo esse projeto que você tá fazendo. E assim, não só, lógico, você tá representando as mulheres negras, mas eu acho que isso é uma lição para o ser humano no geral. Porque a gente depende, acima de tudo, nós somos seres humanos, né? E a gente depende um do outro, então é muito lindo esse seu projeto e, assim, parabéns por você estar realmente representando isso e estar dentro e com essa vontade de desenvolver pessoas, porque isso é o futuro. Porque se isso não começar, né, a acontecer, a gente vai caminhar para um caos aí, né? Exato. Então, eu acho isso incrível. E existem já alguns filmes até que mostram, né, o caminho do caos. A gente trabalha muito também com as crianças, né? Que legal. Levando esse trabalho nas escolas. E um dos filmes que a gente trabalha é o Wall-E. Sim. Né, que é um filme que a sociedade chegou ao caos e precisou viver fora do planeta. Porque né? não soube, Exato. né, Aí a gente aborda a questão do capitalismo, a questão do que nós, enquanto sociedade, consome, né? E é importantíssimo a gente saber o que a gente consome, desde a alimentação até as nossas vestimentas, né? Se elas são algo que não depredam o ambiente. Sim. E isso é uma consciência que nós temos que ter. É uma consciência universal, pra ontem, né? Exatamente. Eu acho que assim, a gente tem que sempre ter o equilíbrio de tudo, sabe? A gente tem que ter os nossos prazeres, né? Comer num lugar que a gente gosta, comprar uma roupa que a gente gosta, passear, viajar e tal. Mas a gente tem que ter a nossa mentalidade pensando num equilíbrio das coisas, né? Isso que é muito importante. Isso, qualidade de vida ela é essencial, né? Com Todos certeza. nós merecemos ter. Trabalhamos para isso, para né? ter o nosso descanso, o nosso lazer, poder comprar o que a gente quer. Exatamente. Isso daí também é o respeito com a nós mesmos, exatamente, né? Exatamente. Se dá o prazer de ter isso, claro, né? Enquanto mulheres, a gente tem, dentro dessa sociedade patriarcal, a gente não pensa muito, né? Sempre é o marido em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar, e a gente vai deixando para depois, né? E, querendo ou não, é assim que a gente caminha pro caos. Exato. Porque daí não tem não pode como se anular, você né? amar os outros e não se amar. Exato. Né? A gente não consegue dar sem a gente nos dar primeiro, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Exato, exato. Nossa, que conversa enriquecedora. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar de conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, entender. Tem muita gente que não sabe, né, que foi comemorado no dia 25, Exato. Então para a história do país isso é bem interessante para as pessoas entenderem um pouco mais, se relacionarem, né, sabendo sobre toda essa questão histórica. Exato. E foi um prazer ter você aqui.
Prazer comigo é no meu, programa. Foi muito gostoso, adorei. Ah, eu fico muito Espero feliz. poder voltar mais Com vezes. certeza, tem muito assunto, né, pra gente conversar, tem muita coisa pra gente poder falar, pra desenvolver, né? E é um mundo gigante, com muitas questões que a gente pode trazer pra agregar pro pessoal de casa, né? Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Tô muito feliz. Também. A gente fica por aqui. Eu vejo vocês na semana que vem aqui no canal 25. Até lá. Tchau, tchau. Oferecimento Espásio Ozoniza, saúde integrativa.